Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para a gente trabalhar o tema as teorias do subdesenvolvimento, ok? E para que tudo fique bem esclarecido, para que você saia dessa videoaula entendendo tudo perfeitamente sobre o assunto, eu dividi a aula em 4 tópicos. Então aproveita aí esses segundinhos do começo da aula para pegar teu caderno. Pega lá teu caderno, tua caneta, teu lápis, marca-texto, para você anotar e destacar os conceitos, as dicas, as palavras-chave que eu vou te passar nessa aula de hoje. Tá combinado? Então beleza, vou dar um segundo para ti, hein? Pronto, foi! A gente vai começar a aula falando sobre o que é subdesenvolvimento. Presta atenção, se eu vou falar de teorias do subdesenvolvimento, eu preciso primeiro saber o quê? O que é subdesenvolvimento. Depois, vou falar para ti das teorias. A abordagem dualista de desenvolvimento primeiro, depois a CEPAL e as relações centro e periferia, e para fechar, a teoria da dependência. 3 teorias: abordagem dualista, a teoria dos cepalinos, relação centro e periferia, e a teoria da dependência. Ok? Podemos começar? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre, primeiramente, o que é subdesenvolvimento. Lembra que se eu vou falar de teoria de alguma coisa, eu tenho que saber o que é essa alguma coisa. Por isso que a gente começa primeiro definindo o que é subdesenvolvimento. E eu vou te dizer que subdesenvolvimento é a situação de países menos avançados, caracterizada por baixa renda por habitante, reduzido nível de poupança e insuficiente dotação tecnológica. E isso tudo limita o crescimento econômico. O Brasil, por exemplo, é um país que está nessa condição. Nós somos, portanto, um país subdesenvolvido. Professor, mas esse nome a gente usa pouco hoje, né? Exatamente, tem termos que substituem a ideia de subdesenvolvimento. Você ouve muito falar, por exemplo, que o Brasil é um país emergente, ou que o Brasil é um país em desenvolvimento. Tanto um país emergente quanto em desenvolvimento é um país o quê? Que não está desenvolvido. Se o país não está desenvolvido, ele é um país o quê? Subdesenvolvido. Então, existem termos que são correlatos, que são sinônimos de subdesenvolvimento. Em desenvolvimento, países emergentes são países que ainda estão se desenvolvendo, ainda estão crescendo economicamente, mas não são países desenvolvidos. Beleza? Então, vamos lá. A primeira abordagem sobre o desenvolvimento vem da abordagem dualista. A abordagem dualista é o quê? Dualista, 2 coisas. Para você falar de subdesenvolvimento, necessariamente você fala de quê? De desenvolvimento. Porque sub é um prefixo. Quando você usa a expressão sub, é porque é algo que está abaixo. Se existe o que está abaixo, existe aquilo que está acima do que está abaixo. São 2 coisas. Dualista dá essa ideia, ok? Se existe o subdesenvolvido, é porque existe quem? O desenvolvido. O termo subdesenvolvido é uma derivação do termo desenvolvido. É uma derivação prefixal. Um abraço aí para a professora de gramática, a professora Cacau Sotero. Prefixal, prefixo. Vem antes. Subdesenvolvimento. Por isso que a gente chama essa abordagem de abordagem dualista. Esse dualismo se explica pela relação desenvolvido versus subdesenvolvido. O que é um país desenvolvido? Quais são as características principais de um país desenvolvido? Vamos lá. Alta produtividade e avanço tecnológico e um crescimento urbano e industrial muito evidente. Vou repetir para você. Todo país desenvolvido tem como característica, primeiro, alta produtividade e avanço tecnológico. Segundo, crescimento urbano e industrial. E aí, se existe o desenvolvido, pela abordagem dualista, existe o outro lado, que é o subdesenvolvido. São 2 coisas. O subdesenvolvido é o país, ou melhor, são os países, no plural, que têm uma produtividade insuficiente.
e também uma deficiência tecnológica em relação aos desenvolvidos. Tá? E, além disso, existe uma dispersão demográfica, populacional, e a produção agrária se sobrepõe à produção industrial. Vamos lá, jovem, reflete comigo. No Brasil, existe indústria? Sim. No Brasil, também a produção agrícola, a produção ali do agronegócio, ela é muito forte? Sim. O Brasil, assim como o México, são países subdesenvolvidos, que têm uma produção industrial relativamente significativa, mas ainda a sua produção maior é do setor primário, ou seja, agrícola, agrária. Tanto é que o grande mote de exportação do Brasil é o quê? O agronegócio. Geralmente, quando um país produz mais produtos agrários do setor primário, ele tende a ser subdesenvolvido. Porque essa produção agrária, agrícola, exportada, ela é matéria-prima. Matéria-prima para produzir o quê? Produtos industrializados, que voltam para cá importados. É tipo assim, ó, o Brasil exporta laranja, mas compra suco de laranja que é feito lá fora, industrializado. Entendeu? Então a gente exporta a matéria-prima, mas geralmente importa o quê? O produto industrializado. E aí o país que tem mais a indústria, que é mais forte do que a produção primária, ele tende a ser mais desenvolvido. Por exemplo, Estados Unidos. Percebeu a diferença aí de desenvolvido e subdesenvolvido? Pois é, são essas características. É isso que vai fazer você observar se um país é desenvolvido ou é subdesenvolvido. Existe, obviamente, no Brasil áreas de maior desenvolvimento. Se a gente lembrar, sei lá, de um estado brasileiro, onde você tem uma economia muito forte, muito pujante, muito crescente, você vai lembrar de São Paulo. São Paulo ali é o coração econômico do Brasil, a locomotiva do país. Mas tem áreas do Brasil também que isso não é tão forte, o crescimento econômico é muito baixo. Não se tem ali uma tradição, né, de produção industrial, de comércio, entendeu? Principalmente o Norte e o Nordeste. Então o Brasil é muito desigual também nesse sentido. A abordagem dualista do desenvolvimento, ao contrário das concepções naturalistas sobre o tema, não vai dizer que o problema está na constituição étnica, cultural, racial. Não faz sentido. Não é porque o Brasil tem muito mestiço, ou tem muitas pessoas por conta da escravidão africana de origem negra. Não tem nada a ver com isso. Essa concepção pro dualismo ela é completamente sem sentido. Não é a questão racial, não é a questão étnica. A questão do subdesenvolvimento ou do desenvolvimento está aqui, ó, nesses 4 fatores destacados no slide. Então o país vai ser subdesenvolvido não por conta da mestiçagem, não por conta da presença muito grande de povos miscigenados, tem nada a ver com isso. Vai ser subdesenvolvido por quê? Primeiramente, má gestão da política econômica. É o primeiro fator que vai justificar o país ser subdesenvolvido. A economia, a política econômica é má gerida. Má orientação do governo. E a gente não está falando de determinado governante ou desse governo agora. A gente está falando no geral, ok? Então, tradicionalmente, no Brasil e nos países subdesenvolvidos, você tem uma má orientação do governo nas práticas e políticas econômicas, um investimento que não é feito de maneira devida nos setores de produção, uma má gestão da política econômica, atrelado ao comportamento elitista das classes dirigentes, das classes dominantes, que geralmente, quando tem a primeira oportunidade, inclusive se evadem e levam os recursos para outros lugares ou investem em outros lugares, não na economia nacional. Então tem esse fator também. E também a falta de estímulo para o progresso, no sentido mesmo geral, da sociedade, do desenvolvimento econômico, do emprego e etc. Então esses fatores que são de ordem econômica, política, cultural, social, é isso aqui que vai determinar o país ser subdesenvolvido. Não tem nada a ver com mestiçagem, não tem nada a ver com miscigenação, não tem nada a ver com presença de negros, não tem nada a ver com isso não, tá? Ou da temperatura, né? Ah, porque é um país muito quente. Nada a ver. Os fatores que levam ao subdesenvolvimento são esses que estão aqui colocados no slide, segundo essa abordagem, chamada de abordagem dualista. Vamos repetir os fatores? Má gestão da política econômica,
má orientação do governo na condução dessa política, comportamento das classes dirigentes e a falta de estímulo para o progresso da nação. E aí a gente chega numa outra teoria. Essa é a abordagem dualista que a gente viu ainda há pouco, que coloca esses fatores como fundamentais. Existe uma outra teoria ou abordagem que é a dos cepalinos. E aí você tem que primeiro saber o que significa CEPAL, né? CEPAL é uma sigla, certo? CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. É uma comissão criada em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, né, pelo Conselho Econômico e Social da ONU, das Nações Unidas. Então, o nome CEPAL é essa sigla, Comissão Econômica para a América Latina, aí depois inclui o Caribe também. A gente chama de CEPAL. Seus fundamentos, as ideias dos cepalinos, foram elaborados por Raul Prebisch, que é um economista argentino, que propôs a divisão do mundo entre centro e periferia, que é uma das formas que a geografia e a sociologia também analisam essa questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Então, para os cepalinos, eles usam o termo economia central e economia periférica. Que é a economia central dos países ricos, né, produtores de produtos industriais e tudo mais, e a economia periférica, os países que ofertam mão de obra, que tem uma outra função ali na divisão internacional do trabalho, que é o caso da América Latina, por exemplo. Ok? Vamos lá. E aí, quando a gente fala em centro e periferia, quando fala de economia central, economia periférica, o centro são as nações industrializadas. E a gente viu ainda há pouco que as nações industrializadas geralmente são o quê? Desenvolvidas. E os países de economia periférica são os países que estão em desenvolvimento. Percebe que com o passar do tempo, o termo vai mudando, né? A gente falava ainda agora de subdesenvolvimento. Agora a gente fala em desenvolvimento. Mas é basicamente a mesma coisa. Só muda a palavra. Mas a ideia, o conceito, ele é bem semelhante. Ok? Os países centrais, as nações industrializadas, ricas, teriam um comportamento ativo na produção capitalista. Ao passo que as nações periféricas teriam uma conduta passiva. É tipo assim, eles produzem e a gente consome, ok? Dependente do dinamismo interno e do crescimento das economias centrais. Para uma economia periférica crescer, na visão do CEPAL, dos cepalinos, né, do Raul Prebisch, isso depende diretamente do crescimento de uma economia central. Ela não cresce por si só, entendeu? O crescimento econômico de uma nação periférica não é fruto do seu próprio mérito, mas é uma consequência do crescimento econômico dos países centrais também. E aí, para essa perspectiva, os países pobres se conservavam pobres, pois não tinham como processar as matérias-primas. Lembra que geralmente o país pobre, subdesenvolvido, é aquele que fornece matéria-prima, não é aquele que produz. Ele só fornece a matéria-prima. A matéria-prima do extrativismo, da pecuária, da agricultura, entendeu? Do setor primário. Os cepalinos afirmavam que seria necessária uma forte atuação do Estado. O papel do Estado para os cepalinos é fundamental nesse processo de incremento da industrialização. Ou seja, de subsidiar, de financiar o parque fabril nacional, a indústria nacional. E, portanto, na superação da pobreza. Por quê? Porque para os cepalinos, vou voltar aqui o slide, o centro, as nações ricas, elas são o quê? Industrializadas. Então, enquanto o país ficar somente fornecendo matéria-prima e não ser capaz de produzir, industrialmente falando, ele vai continuar pobre. E para que isso aconteça, o Estado cumpre uma função fundamental para os cepalinos, que é nesse incremento, nesse investimento maciço no setor fabril, no setor de produção, no setor industrial, e, consequentemente, para superar a pobreza. Influenciados pelo pensamento keynesiano, keynesianismo que a gente também já viu em outras aulas, que é a teoria do Keynes, John Keynes, economista, lá da década de 30, que diz que o Estado deveria ser o protagonista das relações econômicas, né? O principal ali, o papel principal das relações econômicas deveria ser do Estado e não da iniciativa privada. Então aqui tem um reforço dessa ideia, de que o Estado deveria ser o capitão desse investimento, deveria ser o protagonista
das relações econômicas, inclusive do investimento no setor de produção industrial. E aí agora a gente vai fechar a aula falando da teoria da dependência, que é a última teoria que a gente vai ver na aula de hoje. Olha só, a teoria da dependência vem de depender, você sabe disso, né? A teoria da dependência aponta a importância de analisar as relações entre o imperialismo e as classes dominantes locais para a compreensão do subdesenvolvimento. Então existe uma relação de dependência entre os países chamados de centrais ou mais ricos, com as classes econômicas, com a elite nacional também. É como se fosse um intercâmbio ali de influência entre a elite de fora, imperialista, norte-americana, por exemplo, com a elite brasileira, com os empresários brasileiros. Os mercados, a tecnologia, as finanças, oriundas dos países centrais, colocavam a periferia em situação de dependência. É o que eu te falei ainda há pouco. Na teoria anterior dos cepalinos, também existe essa mesma ideia, que um país pobre ou de economia periférica, ele nunca cresce pelos próprios pés, pelas próprias pernas, mas ele sempre depende do crescimento econômico dos países mais ricos, dos países centrais. O contrário também é a mesma coisa. Ou seja, a crise de um país central, a crise nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, ela tem reflexos muito diretos nos países da América Latina, nos países da Ásia, nos países da África, nos países periféricos. Porque assim como dependem para bem, dependem para mal também. Existe uma interconexão de mercados. Lembre-se que a gente vive no contexto da globalização econômica. O mundo está globalizado, inclusive economicamente. Por isso que uma crise em qualquer lugar do mundo, ou na maioria dos lugares do mundo, ela também tem impactos negativos sobre outros países, principalmente se forem países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, por exemplo. Ok? É de interesse dos países centrais, ricos, desenvolvidos, que existam países subdesenvolvidos. Por quê? Para criar relação de dependência. Tá? Então, além da dominação econômica, existe também essa relação de dependência, de interconexão entre a economia central e a economia periférica, entre a nação rica e a nação pobre, entre os países industrializados e os países que são países fornecedores de matéria-prima, de mão de obra barata, de escoamento de produção para o mercado consumidor. Os países desenvolvidos precisariam e precisam que continue a existir a chamada divisão do trabalho. Só que presta atenção. Como a gente está falando de países, isso é um detalhe importante. A gente não está falando da sociedade de um país. A gente está falando de uma relação entre países. Vários países. Como é uma relação que não é nacional, essa divisão do trabalho não é a divisão nacional, não é a divisão local, é a divisão internacional. É a chamada DIT, DIT, Divisão Internacional do Trabalho. E essa divisão internacional do trabalho é motivadora dessa teoria da dependência. Porque como os países centrais, ricos, dependem dos países pobres para comprar matéria-prima mais barata, para ter mão de obra mais barata e para escoar a produção industrial, para ter um mercado consumidor externo, cria uma relação de dependência. E essa relação está diretamente conectada a essa divisão internacional do trabalho. Como é que é essa divisão? É a seguinte: os países periféricos fornecem matéria-prima, mão de obra mais barata, por isso que muitas multinacionais elas são sediadas, ou elas vêm, né, com suas filiais para países que são periféricos, ok? Porque a mão de obra é mais barata. E por sua vez, os países ricos e industrializados produzem para poder vender para quem? Para os países periféricos. Então você tem o mundo inteiro trabalhando em prol de um único sistema de produção, onde a maioria fornece matéria-prima e mão de obra, a minoria, no sentido quantitativo, produz e vende essa produção para essa outra maioria, que são os países de economia periférica, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E com essa explicação, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que essa aula sobre teorias do subdesenvolvimento tenha sido proveitosa para vocês
Espero que tenha tudo aí ficado claro, vocês tenham entendido tudo direitinho, né? Esclarecido tudo direitinho. E a gente já deixa combinado o encontro aqui para a próxima videoaula, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.